E aí você tá de boa, super feliz porque a HBO liberou um pôster animado e no outro dia ela resolve liberar o trailer da 7ª temporada. Fala, Calaçar, beleza? Aqui é o Cal para comentar finalmente o primeiro trailer da 7ª temporada. A gente não estava esperando, como eu falei, eu estava super feliz só porque a gente já tinha um pôster animado do Rei da Noite, no qual a gente via o Jon Snow dentro do olho dele e teorias já estavam sendo formadas e a HBO não deu nem chance da gente respirar e já soltou um trailer um dia depois. Lógico, a gente ficou muito feliz por isso, mas ninguém estava esperando. Eu não estava esperando, quando eu vi aquilo no Twitter, meu Deus do céu, não é possível, não aconteceu. E aí a gente viu um trailer maravilhoso. Bom, como sempre, antes de fazer a minha análise desse trailer, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, convidar seus amigos, me seguir nas redes sociais, tá tudo aqui na descrição, se inscrever no meu outro canal, no youtube.com/novonerd. Eu vou ficar muito feliz se você puder me ajudar nessas outras empreitadas. Aí, ó, quase ia me esquecendo, eu preciso dizer o nome da ganhadora do livro, este livro aqui, Mulheres Perigosas, que a Leia vai mandar um exemplar, que participou nessa semana e respondeu a seguinte pergunta: se você fosse pra guerra, qual mulher perigosa você levaria e por quê? A vencedora foi a Solange Alves e a resposta dela foi a seguinte: me considero perigosa o suficiente para ir a uma guerra, mas se eu tivesse que chamar alguém, com toda certeza chamaria minha tia Cida. Essa aí, quando entra numa briga, se não for pra matar todo mundo, é pra ela sair morta. Eita bicha brava. Valeu, Calazar. Nós tivemos muitas respostas muito criativas, outras inclusive falando sobre as mães, mas o que mais atraiu a gente, o pessoal do Novo Nerd, foi que a Solange falou que ela era perigosa o suficiente pra ir pra guerra. Ô Solange, entra pro nosso exército aqui, que a gente tá precisando de algumas pessoas assim. E agora, sem mais enrolações, vamos pra análise do trailer da 7ª temporada. Vamos começar aqui então com a análise desse trailer maravilhoso da 7ª temporada. Então, no começo nós temos a Cersei caminhando nos aposentos de Porto Real e ela começa a falar algumas coisas sobre os seus inimigos. A princípio ela fala então inimigos a leste e aí corta para uma cena onde nós vemos o Verme Cinzento junto com os Imaculados ao fundo, ou seja, ela já sabe que ela será cercada e ela continua dizendo inimigos a oeste. Nessa cena eu acho bem legal notar que esse mapa é um mapa de Pedra do Dragão, é um mapa onde a cidade que a Dany vai ficar alojada e não onde a Cersei está. Então foi uma tomada de decisão para a montagem do trailer muito interessante, já que a Cersei está falando sobre todos os cantos e a imagem mostrada, o mapa mostrado é de Pedra do Dragão. E após ela falar inimigos a oeste, então corta para uma cena de um navio, que provavelmente eu acredito que seja um navio Targaryen, já que a frota da Dany tem Targaryens, Martell, Tyrell e uma parte de frota dos Greyjoy, mas nesse caso não dá pra gente identificar muito bem, mas o final do navio aqui lembra um pouquinho aqueles navios que foram mostrados no final da temporada 6, que tinham sido esculpidos alguns dragões. Então a gente continua ali passeando pelo mapa, fala inimigos ao sul, o que é interessante que dá pra ler ali certinho Arryn, né, o vale de Arryn, é muito bom essa tomada, eu achei muito bonita. Quando troca pra cena de alguém amolando ou afiando uma espada ou uma adaga, e eu não consigo identificar quem seria esta pessoa. Foi a única pessoa durante o trailer todo que eu acho que eu fiquei mais em dúvida de quem poderia ser esse inimigo ao sul representado no trailer. Quando ela diz inimigos ao norte, também achei uma outra decisão muito legal, porque além de continuar mostrando o mapa, corta pra Arya e não pro Jon Snow. Eu achei que eles iriam cortar pro Jon Snow. Essa decisão de mostrar a Arya remete totalmente à promessa que a Arya fez, né? A oração que a Arya fazia e cuja a Cersei estava nela toda santa noite, que ela dizia que iria se vingar. Então foi uma tomada muito foda pra todo mundo se relembre disso, né? Que a Arya não esqueceu de que ela prometeu que iria se vingar da Cersei. Após terminar de falar os 4 cantos, então ela fala que o que estiver no nosso caminho, nós temos uma tomada muito interessante agora, que vai de encontro ao que eu falei do mapa de Pedra do Dragão. Aqui sim, nós temos um mapa em Porto Real, e a Cersei e o Jaime estão ali em cima desse mapa, analisando esse mapa, e é a primeira vez, inclusive, que esse mapa é mostrado. Ele nunca tinha sido mostrado na série, diferente do mapa de Pedra do Dragão, que a gente já tinha visto o Stannis criando suas estratégias para invadir Porto Real, lá na Batalha da Água Negra. Continuando, nós temos a Cersei com o seu rosto, com o seu semblante não muito amistoso, coisa que ela nunca teve, mas agora menos do que em todas as outras temporadas. O que eu acho interessante é que ela fala que nós vamos derrotar todos os inimigos. Ela tá muito otimista, pra minha opinião, já que ela não tem mais aliados, né? Tirando o Greyjoy, todo mundo tá vindo pra descer o sarrafo nela. Quando nós vemos os soldados Lannister marchando, eu achei uma cena linda. Esse escudo vermelho com esses leões, cara, ficou animal. Eu
mal posso ver a hora de ver isso na série, uma tomada completa deste exército marchando. Eu acho que vai ser muito bonito. E volta pra sala do trono, que é uma cena que a gente já tinha visto, que é a Cersei sentada no trono, o Jaime ao lado, parece que é uma montanha ali no lado esquerdo, rodeada por soldados Lannister. E aqui eu acredito que ela tá falando ou com Elrond sobre alguma estratégia, ou Elrond já tá aqui com as serpentes de areia que foram capturadas após a batalha, que também será mostrada nesse trailer, uma batalha dos navios, né? Eu achei interessante depois disso que mostra o Jaime, né? Bem quando ela fala somos os últimos Lannister, o Jaime também não tá com uma cara boa, ele não tá feliz, ele não terminou feliz a última temporada com a decisão que a Cersei tomou, né, de sentar no trono. Então parece que ele tá bem incomodado por estar ali, mas apesar de tudo ainda é a Cersei, ainda é a irmã dele e ainda é a mulher que ele ama. A Cersei impaciente no trono, e aí vai pra cena que aqui me fez repensar toda a teoria. Eu nunca acreditei de que o Tyrion seria um Targaryen, mas na série agora, depois de ver ele caminhando e os dragões subindo e a Cersei falando que eles são os últimos Lannister que importam, talvez os produtores resolvam se utilizar dessa teoria. É um talvez muito grande. Eu não sou fã dessa teoria, mas como existem personagens no livro que já deveriam existir aqui na série e não existem porque a Dany já tá vindo pra Westeros, então acredito que existe mais chance disso acontecer na série do que no livro. E essa tomada dos dragões voando, gente, é fenomenal. Eu não consigo dizer o quanto é bonito. Passa super rapidinho, mas é demais ver esses dragões passando aqui. E a cena que finalmente, que Dany esperou, que a gente esperou, que caramba, todo mundo queria, ela finalmente chegando em Pedra do Dragão, finalmente um Targaryen está de volta à sua casa, e essa cena dos portões sendo abertos é maravilhosa, enquanto ela fala que ela nasceu para comandar os 7 reinos, e assim ela se ajoelha, coloca a mão no chão, né? Não dá pra saber ali se é em frente desse mesmo lugar que ela está, de Pedra do Dragão, ou se é quando ela porta, assim que ela pisa em Westeros e ela coloca a mão, sentindo toda a alegria, a felicidade, sentindo tudo que ela esperou pra sentir durante anos, pra retornar pra sua terra natal. A emoção que ela demonstra é muito legal. Emilia Clarke tá muito bem nessa cena, e depois corta pra ela sentada no trono dela, em Pedra do Dragão, com algumas pessoas entrando, e começa a ficar mais interessante quando a gente vê o exército de Imaculados entrando em uma cidade Lannister. Qual é a cidade? Não posso dizer com certeza, mas a gente vê nos dois cantos os leões e o L, né, aqui no centro. Acredito eu que seja Rochedo Casterly, porque já que a Cersei disse que os últimos Lannisters que existem são ela e o Jaime, e eles estão em Porto Real, quer dizer que a cidade natal deles, que é onde eles deveriam cuidar, se aprender, está vazia, não tem ninguém com um pulso suficiente para cuidar de lá. E aí faria muito sentido dos Imaculados conseguirem invadir a capital dos Lannisters, podemos falar assim, né? Eles entrando com tudo, temos um soldado tentando enfrentar um dos Imaculados e morrendo, e vai pro Jon Snow gritando lá, o Rei do Norte, todo mundo gritando o Rei do Norte pra ele. Atenção, enquanto eu estava editando eu percebi mais uma coisa. Para quem viu a análise do pôster animado, quando eu falei que dentro do olho do White Walker era possível ver o Jon Snow, é exatamente esta cena que é mostrada nesse pôster animado, quando o Jon Snow está se virando quando a galera está falando The King in the North. Então eles fizeram uma referência direta já lá no pôster animado para o trailer que eles iriam soltar. Dentro do olho do Rei da Noite, nós podemos ver algumas imagens, sendo que eu consegui identificar somente a primeira, que é o Jon Snow dentro do olhar do Rei da Noite. Dá pra ver que tem uma certa mudança na transição das imagens, e a única que eu consegui pegar com certeza é o Jon Snow. Ele se vira pra galera, tá ali na mesa que a gente já viu na última temporada, e o Mindinho falando, seu pai e seus irmãos se foram, mas você está aqui pra Sansa, tentando fazer aquilo que a gente sempre sabe que o Mindinho faz, conquistar a cabeça da Sansa. E aí um relance de um portão sendo aberto, acredito que sejam os portões da muralha, e passa pro Theon com chamas em volta. Isso aqui é interessante, é provavelmente na guerra que tá rolando entre a Dany e o Elrond em alto mar. A gente vai ver várias dessas cenas durante o trailer, de coisas pegando fogo, de gente se atirando no mar, e aqui é o Theon provavelmente vendo que deu ruim pra ele, né? Não vai ser dessa vez que ele vai conseguir ganhar a guerra. Em seguida nós temos a Melisandre olhando com uma cara meio desesperançosa, eu diria assim. Eu nunca vi a Melisandre com essa cara aqui, não. Aliás, vimos sim quando o Jon Snow estava morto, né? Mas enfim, o Mindinho continua falando que a esperança contra a tempestade que vem aí, o que eu acredito que ele tá falando isso pra Sansa, é meio estranho, né? E a Melisandre tá olhando lá pra baixo. Eu acredito que a Melisandre tá com a Dany.
Eu achei isso bem estranho, porque parece ser o lugar que a Dany vai encontrar o Jon Snow, daquelas fotos que a gente viu, que foram liberadas há um tempo atrás, parece ser exatamente esse lugar. Como a Melisandre tá aí, por que ela tá aí, quem trouxe ela, é uma incógnita, mas parece que ela tá aí. E eu não sei dizer se ela tá preocupada, se ela tá desolada, ou se ela tá vendo alguma coisa que ela já falou que era o Stannis, que era o escolhido, depois o Jon Snow, e agora ela deve ver a Dany, e falei, caramba, é o Jon, é a Dany, ela deve estar totalmente perdida. Corta então pra uma galera correndo, que deve ser além da muralha, e acredito que deva ser a galera do Jon Snow lá, que foi tentar pegar um White Walker, que todo mundo tá falando que ele vai tentar fazer isso, então eu acredito que é isso, que eles estão correndo de algum White Walker, e eles estão tentando encontrar, acredito, algum ponto dos primeiros homens, algum lugar onde os primeiros homens deixaram algumas armas. Isso foi mostrado inclusive na segunda temporada, quando o Sam encontra obsidianas. Aí nós temos a Arya sentada sozinha num lugar bem frio, e a princípio eu tava achando pelas fotos que a Arya estaria em Riverlands, ou o Riverlands tá com muito frio, o inverno realmente tá indo pra todos os lados, ou ela já chegou em Winterfell ali, tá chegando próximo de Winterfell pelo menos, porque tá muito frio. E começa a ficar mais e mais interessante do Davos falando, se a gente não superar as nossas inimizades, a gente vai morrer, e isso é óbvio, né? Se todo mundo se juntar pra enfrentar os White Walkers, não vai sobrar ninguém. E aí nós temos um círculo de homens que provavelmente é a frota, digamos assim, que o exército que o Jon Snow conseguiu reunir pra ir buscar os White Walkers, e eles devem estar tentando se proteger exatamente desses White Walkers. E claro, corta pro Mindinho ali nas sombras, como sempre, né? É alguém que sempre tá nas sombras, alguém que a gente sempre vai estar desconfiando, até no trailer isso é mostrado. Quando a gente vai pra Horda Dothraki atacando em cavalos, demais essas cenas, mostrando como são os Dothraki realmente pulando de cima dos cavalos, e ficou irado. E já começa a ter mais cena de guerra, aqui realmente é a cena da guerra dos navios, remete de novo àquela cena do Theon, com a cara de preocupado, acredito que seja que o Euron está ganhando a guerra, né, e começa a pegar fogo nos navios. Voltando, terminando a frase do Davos, falando que não importa quem estará no Trono de Ferro, já que será um esqueleto. E voltando também para a Pedra do Dragão, quando vemos Dany e Tyrion olhando para aquela mesa lá do começo que a gente falou, que é a mesa que o Stannis usava em Pedra do Dragão, com todos os símbolos das casas, mostrando o mapa de Westeros para eles criarem as suas estratégias para a guerra. Após nós temos então o Montanha, bem sinistro, muito sinistro. Depois alguém correndo ali, eu não consegui identificar. A princípio eu acho que é na guerra travada ali nos navios também. E corta pra cena do Jon Snow pegando alguém pelo pescoço. E nessa cena de lado aqui, dá pra ver que é o Mindinho, já que ele tem esse cabelo branco aqui do lado, né? É o Mindinho que o Jon Snow tá ali nas criptas e coloca ele na parede. Ainda nessa cena a gente consegue ver ao fundo a estátua da Lyanna Stark. O que me faz pensar, será que o Mindinho está aqui neste momento enchendo as patavinas de Jon Snow, falando que talvez ele saiba quem é a mãe do Jon, talvez até mesmo contando que é a Lyanna, e o Jon não acredite nisso? Como nós sabemos, o Mindinho e o Varys são os reis da tramóia, eles sabem tudo o que acontece no reino, então talvez o Mindinho de alguma forma saiba desta verdade, e assim ele conte ao Jon Snow quem é a mãe e o pai dele, e não o Bran, ou talvez o Bran até conte, mas a gente tem alguém para realmente validar o que o Bran está falando. Vale lembrar que na quinta temporada, em uma conversa com a Sansa, ela diz que a tia dela foi sequestrada e estuprada, e ele responde será? E aí, será que o Mindinho sabe muito mais do que a gente imagina? Estamos todos apreensivos pra saber o que o Mindinho falou pra ele, pra deixar o Jon tão puto assim. E aí já corta pra uma outra, volta pra cena de batalha dos Imaculados contra os soldados Lannister. Dá pra ver que são os Imaculados e o pessoal de vermelho ali são os Lannister. Então provavelmente deve ser a tomada de Rochedo Casterly. Não acredito que seja Porto Real isso aqui. A Arya olhando debaixo da cama, eu acredito. Não tenho a menor ideia do porquê que ela estaria fazendo isso. Será que é um Winterfell? Será que é o quarto dela? Ela procurando alguma coisa ali no quarto dela. E aí nós temos a cena de uma mão saindo de uma portinhola, e aqui eu fiquei na dúvida se é a mão do Jorah tomada pela escama gris, ou se é alguém que sobreviveu à explosão do fogo vivo da temporada 6. Acho isso muito difícil, mas pode ser alguém que foi queimado. Pessoalmente, eu acho que tá mais pra realmente ser o Jorah com a escama gris tomando o corpo dele, porque eu acho que ele vai se curar, mas antes disso vai mostrar que ele ficou bem próximo de morrer. Voltando então para mais cenas de batalha dos Dothraki correndo ali com seus araques em direção aos soldados Lannister. E aí a cena que todo mundo tá se perguntando, que é Jon Snow correndo, atrás dele tem o Tormund e ali no fundo mais algumas pessoas. Então essa cena aqui já remete de novo ao começo lá, daqueles caras que eu falei que pareciam ser pessoas que estavam além da muralha. Provavelmente era o Jon Snow e a sua trupe ali, né? E agora eles estão correndo. Correndo de quem? Provavelmente
Provavelmente os White Walkers estão no encalço deles e acredito que eles devam estar armando alguma coisa pra prender um dos White Walkers realmente, porque eles não vão conseguir enfrentar os White Walkers neste momento. Aí a outra cena que todo mundo ficou empolgadinho, que é o Verme Cinzento com a Missandei, ela tirando a roupa dele, o que faz perguntar como é que vai acontecer alguma coisa aí, né, filho? Porque Verme Cinzento não pode. Mas tudo bem, nada que as mãos e a língua não resolvam. Depois, uma cena de duas moças se beijando, que seria a Yara Greyjoy beijando a Ellaria Sand, o que não seria nada de outro mundo, já que a Yara é lésbica e a Ellaria Sand, a gente sabe lá que os Martell gostam de aproveitar de tudo um pouco, né? Ela era a concubina do Oberyn, o Oberyn também gostava de ficar com homens e mulheres, então não tem por que ela também não gostar de ficar com mulheres, então estão as duas aí se beijando, a irmã do Theon e a ex-mulher do Oberyn. Voltamos novamente para o mapa lá de Pedra do Dragão, dá pra ver então que nós temos uma peça que representa os Lannister e alguém derruba essa peça, acredito que seja o Tyrion derrubando este leão, para representar que ele não é mais um Lannister, que ele não se vê mais como um Lannister e que ele pretende ajudar a Dany realmente a derrubar a sua família. Após isso, duas pessoas caindo no mar e com explosão ali em cima, ou seja, volta de novo para aquela batalha dos navios que tá pegando fogo, acredito que seja o Theon fugindo. E aí, nós vamos pra cena final, pra cena maravilhosa, que, eu fiquei sem fôlego quando eu vi, que é a cena da Horda Dothraki, todo o exército ali da Dany, vindo em direção à câmera, com o Drogon acima deles, vindo em direção da câmera. Eu, pessoalmente, acho que veremos um novo Campo de Fogo. Eu acho que os produtores vão fazer um Campo de Fogo só pra gente matar a curiosidade de como foi o primeiro Campo de Fogo do Aegon, matando 5.000 soldados. Eu acho que a Dany vai fazer a mesma coisa. É lindo, é maravilhoso ver ela passando por cima do exército. E pra finalizar, a voz do Jon Snow falando que a Grande Guerra chegou. Vocês perceberam que a análise ficou um pouco grandinha? Toda vez que eu vou fazer uma análise eu não consigo parar, eu sempre prometo que eu vou falar 5 minutos e acabo falando 15, 20 minutos. Mas eu precisava compartilhar com vocês tudo que eu pensei ao ver esse trailer. Eu fiquei realmente empolgadaço quando eu vi. Eu vi esse trailer, eu quase parei, eu tive um troço e aí eu tive que rever, e rever, e rever, e rever, e tive que rever muitas vezes, inclusive para conseguir ver algumas coisas que eu compartilhei com vocês. Se você curtiu, deixa seu comentário. Se você viu alguma coisa que eu não vi, ou se você entendeu outra coisa que eu entendi diferente, por favor, compartilha comigo a sua opinião, eu vou ficar muito feliz de debater com você. Como sempre, agradeço a sua audiência, a sua paciência. A gente se vê no próximo vídeo. Eu queria agradecer a ajuda da Luciana Fogo, do Coxinha Nerd, e da Aline Andreato, e todo mundo do grupo de WhatsApp do GOT Maníacos. Muita gente pergunta se o canal ou se a fanpage tem um grupo de WhatsApp. A gente não tem, a gente tem um grupo de Telegram, mas se você quiser entrar em algum grupo de WhatsApp, o que eu recomendo é esse que eu falei, e o endereço vai estar aqui na descrição. Obrigado, galera. Tá chegando, cara! Enemies to the east. Enemies to the west. Enemies to the south. Enemies to the north. Whatever stands in our way, we will defeat it. We're the last Lannisters. The last ones who count. I was born to rule the Seven Kingdoms. And I will. Your father and brothers are gone, yet here you stand. Last best hope against the coming storm. If we don't put aside our enmities and band together, we will die. And then it doesn't matter whose skeleton sits on the Iron Throne. The Great War is here.